Pastoreamento à distância. Será que isso funciona mesmo? É disso que nós vamos tratar no vídeo de hoje, tá? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Conto com a sua colaboração aí. E se você também gostar do vídeo, dê um like. Aliás, dê logo antes para você não esquecer, tá bom? Porque é muito importante para o YouTube ver o número de curtidas, né, de um vídeo para que ele possa impulsionar ali através dos algoritmos. Então, vamos lá. Pastoreamento à distância. Será que funciona? Vamos descobrir agora. Estamos vivendo na era digital, onde tudo ou quase tudo se conecta ou se comunica via internet, né? E isso na velocidade da luz, praticamente. E é muito cômodo e prático, mas justamente por causa disso, pessoas acabam gostando e se acostumando com essa facilidade, né, Dalmir? Sim. E aí, tanto é que muitos se tornam até dependentes deste meio de comunicação e a dependência, por sua vez, os aprisiona como peixe na rede. E o que significa, né? Internet é a grande rede. Como é que é? Rede Mundial de Computadores. Isso, Rede Mundial de Computadores, o que justifica aí o nome, né? Caímos na rede. Por exemplo, quando falta energia elétrica por um tempo considerável, então nós entramos em pânico. Eu não, né? Mas muitos entram em pânico porque fica sem internet. Alguns dias atrás, né? Uns 15 dias atrás, no foi, apagão, não foi? Exatamente, como sem internet. E aí muita gente entra em pânico porque praticamente a internet se tornou tão importante quanto a água que a gente bebe. Verdade. Bom, mas ficar sem internet hoje é quase um castigo, né? Como perder a comunicação com o resto do mundo, pois as redes sociais se tornaram um elemento indispensável em nosso cotidiano. Mas para começar aqui nossa explanação sobre pastoreamento à distância, funciona? Vale a pena? Como é que é? Bom, a gente... Dalmir tem umas perguntas aí para colocar na mesa. É isso, Dalmir. Vamos lá, então. Interessante, né, pastor? E a gente sabe o que estamos vivendo porque os últimos tempos foram tempos decisivos nessa questão de ambiente de rede social e ambiente virtual, né? Época de distanciamento, inclusive de situações em que nos levaram a buscar mais na internet, inclusive para cultuar. Né? Então é um tema assim, de excelência para a gente estar tratando aqui hoje, né? Dentro desse contexto virtual, hoje nós vamos falar sobre o culto online, né? Influenciadores gospel e pastoreamento à distância. Mas para começar, vamos entender primeiramente o que é pastoreamento. Pastor, o que é pastorear? Então, para a gente entrar na esfera, né, do pastoreamento virtual, se funciona ou não, então a gente precisa primeiro entender o que é pastorear. Qual é as atribuições de um pastor para ver se encaixa de fato nesse bojo, né, das redes sociais, da internet e pastoreamento à distância. Mas vamos lá, pastorear é a mais importante incumbência de um pastor. No entanto, é importante entender que pastorear e pregar são duas coisas diferentes. Muitas vezes o cara pode ser, o irmão, né, a pessoa pode ser até um bom pregador, isso não quer dizer que ele é um pastor. Exato. Por outro lado, ele pode ser também um excelente pastor, mas pode não ser também um bom pregador, né? Então, existe uma diferença, né? São duas atividades diferentes e que muitas vezes, na maioria delas, inclusive, se concentram numa só pessoa, né? Mas pastorear é diferente de pregar. Pregar é você estar diante de uma plateia, diante de um público e explicar um texto bíblico ou expor uma mensagem bíblica, né? Isso é pregar, pregação, comunicar a palavra de Deus para um grupo de pessoas. Já o pastoreamento, no entanto, ele é diferente, ele é pessoal, ele é presencial e envolve diálogo, olho no olho, aconselhamento e, sobretudo, ouvir. O bom pastor é aquele que ouve as ovelhas, sim, né? Ouvir e tal. E você vê que são duas coisas diferentes, né? Um aconselhamento online pode até funcionar bem em certas circunstâncias, mas nada se compara a uma conversa, a um aconselhamento pessoal, presencial, olho no olho e com proximidade. É aquele, como é que fala? É aquela conversa
natural, sem maquiagem, Sim. sem luzes. É o né? olho no olho. É o olho no olho. E, enfim, é isso, né? São duas coisas diferentes. E tudo isso é importante a gente ressaltar porque estamos interagindo com seres humanos, né? O pastor, ele não cuida de ovelhas no termo... como é que fala? Me ajuda aí. Animal, né? Animal, A ovelha, sim. no animal. O pastor, Isso. né? Ele cuida de pessoas, né? Ele cuida de pessoas. Então, o rebanho de um pastor, no linguajar cristão, né? O rebanho são as pessoas convertidas. E a Bíblia, então, ela fala daquele que cuida das pessoas que são convertidas, que está na liderança das pessoas convertidas, então é chamado de pastor, tá? Então, nós estamos lidando com seres humanos e não com ovelhas propriamente. E não estamos lidando com máquinas ou com robôs, né? Então, por mais vantagens que as máquinas, a internet possam nos oferecer de encurtar a distância, de trazer quem está longe para perto, né? Sim. Enfim, tudo. Mas nenhuma reunião virtual ou online supera em qualidade emocional e espiritual e no resultado como uma reunião local, né? Porque na reunião local a gente vê que os resultados são bem melhores. Com certeza. Né? Então é isso, essa é a diferença e o pastoreamento, né? Para a gente poder entender essas nuances aí em relação ao pastoreamento à distância, né? Como é que fica um pastor pastorear a ovelha distante dela, né? Fica meio complicado, mas há situações em que essa é a única alternativa, então, né, dos males o menor. Amém. Interessante. A gente pode trazer também a questão, né, pastor, da diferença que faz um ambiente de comunhão na vida do indivíduo, né? E a gente pode conseguir detalhar, principalmente os recém-convertidos. Eu fiquei imaginando no período que nós tivemos a pandemia, como que não deve ter sido a pessoas que foram convertidas naquele ano ou meses antes do Fecha Tudo, né? Como não ficou o coração dessas pessoas que estavam iniciando um processo de comunhão, inclusive com os irmãos da igreja, e de repente houve esse corte na linha, né? E muitos nunca mais voltaram, voltaram, para a pastor, igreja, exatamente. E acabaram, né? Isso, e a gente acabou perdendo, infelizmente, ovelhas, né? Para isso, mas a gente está resgatando em nome de Jesus. Vamos conseguir, né? Pois então, pastor, ultimamente tem se levantado muita discussão, né? Sobre esse novo jeito de ser igreja, né? Um novo jeito de ser igreja. Mais cômodo, mais prático e mais confortável. Você não precisa sair de casa, não precisa tomar ônibus, pegar trânsito, gastar gasolina para ir para o culto. É só ligar a televisão ou celular, né? E você tem o culto ali na palma da sua mão, dentro de casa, às vezes comendo uma bolachinha, uma pipoca, uma noite fria e chuvosa, você coberta, né? E ou assistindo um culto online, ir pra igreja. E aí fica aquela coisa, né? Mas minha pergunta, pastor, qual o risco ou o mal que há nisso? Então, essa é a grande questão, né? Aparentemente, Dalmir, não há nenhum mal nisso. Né, não vejo como um mal, mas como todo remédio tem seus efeitos colaterais, então a igreja online também tem seus efeitos colaterais, né? Os cultos online, eles têm muita relevância para as pessoas que por alguma razão, como enfermidade, dificuldade de locomoção, distância muito grande que o impossibilita de estar nos cultos ou nas reuniões, então o culto online é bem-vindo, né? Dentro dessa perspectiva, tá? E se torna uma bênção, inclusive, se essa for a única alternativa que a pessoa tem de ouvir a palavra. Então é uma bênção, porque de qualquer forma a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo difundida, né? Então eu não vejo até aí mal no culto online. A gente vai depois, como é que se diz? Desmistificar algumas questões, os prós e contras, né? Para não dizer, bom, ele é contra ou ele é a favor? Não, tem os seus pontos fortes e tem os seus pontos, né? Os pontos positivos e os pontos negativos que a gente vai estar vendo aqui, né? Mas a questão toda, Dalmir, não é o problema não é o culto ser online ou não, o problema é a resposta que as pessoas dão a isso. Né? Porque, por exemplo, na nossa igreja ali na Comunidade Videira, todos os nossos cultos são transmitidos
pela internet. Sim. Né? Mas é 1000 vezes preferível estar lá Com certeza. do que estar em casa. Não troco Não é verdade? de jeito nenhum. Né? Então é isso. Amém. Interessante, pastor, quando nós falamos, eu tiro pela experiência que nós tivemos, né, nos últimos anos, e foi um ano que eu já estava na nossa igreja, na Videira, e as oportunidades que tivemos, pouquíssimas, né, graças a Deus, de estar em cultos online de casa, nós tivemos que literalmente fazer com que a nossa casa virasse um ambiente de igreja. Esse, de fato, era o propósito, e nós, de certa forma, tentamos fazer o máximo com que isso acontecesse na nossa casa. Porém, contudo, entretanto, hoje a estratégia mais correta de você utilizar do culto online, assim que chega o link no meu celular, como eu faço? Eu encaminho para pessoas que estão precisando de fato de ouvir algo, de ouvir uma palavra. E aí a pessoa na semana seguinte, ela já fala assim para mim: cara, você não enviou o link para mim essa semana, o que aconteceu? Eu falei: opa, é porque já é para você estar lá comigo. Não necessariamente vou ter que estar te enviando o link do culto todas as semanas, eu já quero você comigo lá na igreja. Então eu estou usando de certa estratégia. Então temos que ter esse discernimento e dessa inteligência, né? Para usar disso uma estratégia também para levarmos pessoas para cultuar conosco, né? O ambiente de comunhão, de início eu falei, o ambiente de comunhão ele tem que começar a existir. Inclusive a razão de ser igreja é isso. Na verdade, igreja ela é a aglomeração de pessoas, né? O que a pandemia fez foi diluir a igreja, porque a igreja hoje subentende-se como aglomeração, a reunião de pessoas. Sim. Né? E a pandemia, então, veio para, né, o fica em casa e máscara e distanciamento, e depois que liberaram para ir nas igrejas, você tinha que ficar 1,5 metro de distância, né? E os barzinhos, as mesas não tinham 20 centímetros de distância uma da outra. Tinha umas coisas estranhas, né? Para a igreja tinha todo esse protocolo, mas em outros lugares que a gente via assim, não estou entendendo. Não estou entendendo. Só na igreja, meu Deus, o Covid não tá aliviando mesmo não, hein? Mas enfim. Amém, pastorzão. Aí, ó, já abrimos uma linha para a nossa próxima introdução e pergunta, né? Durante a pandemia, a igreja, né, virtual ou online, melhor dizendo, foi a solução para muitas igrejas e principalmente para os seus membros, né? Pois em razão da exigência do distanciamento social, algumas igrejas fecharam suas portas, enquanto outras viram na internet alguma alternativa de continuar. Foi onde o culto online se tornou quase uma questão de sobrevivência, que a igreja não fechasse as portas ou pudesse sobreviver à crise causada pela pandemia. Ou seja, a crise foi geral, né? Mas a igreja, infelizmente, ela passou aquela situação de descontentamento com isso, né? A pandemia passou mais por conta da necessidade e conveniência. Muitas igrejas continuaram transmitindo seu culto pela internet, né? E vem a pergunta: em que a igreja ganhou e em que ela perdeu? Fala um pouco sobre isso, pastorzão. Então, a igreja online, ela, no período, como você falou aí, né, no período da pandemia, que foram 2 anos, né, ou mais, 2 anos de pandemia, ela foi a ferramenta adequada para aquele momento, porque a gente estava proibido de congregar, né? E aí, inclusive, a comunidade videira investiu muito, né, em equipamento e tal, para poder suprir essa necessidade dos irmãos. E glória a Deus, né? A gente viu nisso assim, uma forma de continuar pastoreando. Então, a igreja, na verdade, como instituição, agora de modo geral falando, né, ela ganhou, pois supriu uma necessidade da ocasião, ou seja, do tempo da pandemia, né, as igrejas que fizeram isso, né, utilizaram-se das redes sociais para pastorear à distância, né, os cultos à distância e tal, e supriu a necessidade da ocasião e também em relação à sua expansão, porque agora a igreja ela não ficou restrita mais a 4 paredes de um local geográfico, né? Ela vai agora, onde tiver alguém com internet, sabendo que tem uma igreja lá que está tendo um culto online, fica fácil acessar ali, né, tranquilamente, seja lá onde a pessoa estiver, até fora do Brasil, em Portugal, enfim, né? As pessoas puderam ter acesso. Então, a igreja, ao mesmo tempo em que ela ficou limitada pela presença física das pessoas lá, ela alcançou os lares. Olha só que coisa, está vindo agora esse mistério. Amém. Né? Então, a igreja, ela driblou a pandemia, né? Porque, não sei, talvez fosse... É que às vezes a gente gosta de botar toda a culpa no diabo, né? Mas vamos dar mais esse crédito para ele.
essa pandemia do inferno, né, que se por um lado ela distanciou a igreja e tentou enfraquecer, porque infelizmente algumas igrejas fecharam as portas porque a arrecadação da igreja caiu e os pastores não tiveram com que arcar com os compromissos e tudo, mas por outro lado outras igrejas driblaram essa pandemia e fizeram muito melhor, porque a igreja agora, ela sai das quatro paredes e ela entra nas casas através das redes sociais. Amém. Né? E aí, depois que voltou tudo, tinha gente que estava acompanhando tudo lá, depois que voltou, né, a igreja à normalidade, pessoas que estavam acompanhando a igreja nas redes sociais, quando viu que agora estava liberado, começaram a ir para a igreja. Sim. Né? Então, não só a nossa igreja, que inclusive vamos fazer o mexendo lá, né? É. Fica ali na Avenida Filipinas, 821, e eu continuo aqui. Olha só, como eu estava falando, né? A igreja, na verdade, ela ganhou porque ela supriu uma necessidade, né, na época da pandemia, e a expansão dela depois da pandemia também, que continuou. Tá? Então isso eu vejo que é uma coisa positiva, pois sua abrangência saiu das quatro paredes, da sua localidade física e entrou nos lares. E assim a palavra de Deus foi se expandindo. Isso é bom. Agora, quanto a perder, também a igreja, de modo geral, não perde nada. Né? Não tem perdido nada, não perdeu nada. Mas como assim, pastor? A igreja não perdeu nada? Sim, não perdeu. Agora, quem perdeu ou quem perde é o irmão que se acomoda no quarto ou na sala da sua casa assistindo o culto online quando poderia estar participando dele. Esse irmão perde a comunhão, perde na participação do corpo de Cristo, perde na amizade, né? Porque na igreja a gente se enturma ali, faz amizade, né? A gente se identifica com as pessoas, se fortalece. Sim, um ambiente caloroso, no grupo, de verdade, exatamente. Né? E perde na unção do momento ali. E, enfim, e perde também no pastoreamento. Então, a igreja, na verdade, ela, de modo geral, né? Eu digo assim, a igreja como um todo, a pandemia, de modo geral, até favoreceu, porque até mesmo tinha muita gente que estava com medo de morrer, porque tinha tanta notícia de gente que morreu daqui, morreu daqui. Falou, opa, deixa eu voltar para a igreja, porque de repente o próximo pode ser eu. Né? Então, se por um lado Satanás quis enfraquecer, ele caiu do cavalo, porque a igreja se fortaleceu depois da pandemia. Verdade. Não foi? Com certeza. Então, amados, assim, a igreja virtual, ela não é de todo ruim, não. Mas, assim, salvas, né, as devidas exceções. Sim. Tá? Porque o melhor mesmo para a igreja é o que faz com que a igreja tenha a razão de existir, que é o quê? Ajuntamento de pessoas para adorar, para louvar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor e para ajudar um ao outro, servir um ao outro, né? E ter uma identidade ali de corpo. Sim. Não é? Então. Sim. Voltando, pastor, esse ambiente de comunhão, como eu disse, comunhão dentro de casa e de casa para a igreja. Né? Algumas pessoas utilizaram dessa estratégia, né? Eu sou uma das, para fazer com que pessoas começassem a entender de fato o que era o pastoreio. Né? Às vezes a pessoa ela tem um travamento de ir para a igreja, questão de movimento de pessoas e toda aquela situação que a gente já sabe dentro do ministério, mas a gente começa a mostrar de dentro para fora o que é um ambiente de comunhão. Né? E as pessoas começam a se sentirem verdadeiramente tocadas, né, pelo Espírito Santo através de uma transmissão online, né? E tivemos a oportunidade de fazer, como o senhor mesmo disse, driblarmos a pandemia, e nós driblamos a pandemia dessa forma, uma estratégia que foi dada por Deus mesmo, literalmente. E se a ideia era enfraquecer a igreja, o efeito, o tiro saiu pela culatra. Entendeu? Foi uma estratégia dada por Deus, né? Utilize do que vocês têm. Tecnologia, igual o pastor falou semana passada, o pastor Jonatas, né? Ele sabe que a tecnologia conta muito positivamente para quem dela sabe utilizar, né? E foi uma estratégia. Saber usar. É igual uma faca. Isso, né? exatamente. Uma faca bem amolada, ela pode ser uma arma. Isso. Ou ela pode ser um risco, um perigo, mas pode ser útil também num churrasquinho. Isso, exatamente. E nos detalhes, né? A faca nos detalhes. A faca bem afiada nos detalhes, você consegue trabalhar com ela melhor. Então, essa é a intenção. Né? O ambiente virtual, nos detalhes, você sabendo utilizar dele como estratégias, inclusive na sua família, um domingo, ao invés de você estar assistindo outra programação, até antes do jogo, depois do jogo de futebol, para quem gosta, gente, vamos assistir a transmissão do culto da minha igreja? Poxa, cara, de novo, só hoje. E
cara, eu garanto, ali você vai transformar o ambiente. E é Deus falando, Exatamente. Deus, né, através dos pastores. Exatamente. E tal. Você transforma o ambiente com uma lógica dessa, né? Isso aí é fundamental. Exato. Pois bem, pastor, temos visto que pregadores e influenciadores gospels, né? No YouTube, né? Alguns dos quais reconhecidos, né? Como pastor, são reconhecidos como pastor. Pregadores reconhecidos como pastor. Como é o caso de uma adolescente pregadora, né? Que nas últimas semanas teve envolvido em algumas polêmicas. Não só ela, mas como outros, né? Que receberam algumas críticas, alguns comentários foram tecidos em relação, biblicamente falando, outros infelizes que não utilizaram da vertente bíblica para estar questionando esses pregadores, né? Alguns até de forma ofensiva, chamando de pseudos pregadores, não se sabem. Mas esses, né, estavam se utilizando da internet para criar um ambiente de espetáculo. É o que não vem ao caso, né? Que vem ganhando muita visibilidade nas redes. Muitos desses pseudos pastores surgem do nada, né? Pouco se sabe que a formação teológica, não se sabe qual é a formação teológica destes, né? O que é um perigo para muitos dos seus seguidores. A pergunta é, pastorzão, como podemos identificar os falsos pastores e verdadeiros pastores no ambiente virtual? Meu Deus. Justamente, essa pergunta aí, ela é bem relevante porque a internet, ela não filtra, né, os bons pastores, os maus pastores, né? Tá acesso ali, como é que fala? Se existe um ambiente que é completamente democrático, por enquanto... Por enquanto. é a grande rede mundial de computadores, né? A Sim. Rede mundial de computadores, a internet. Agora, voltando à questão da adolescente ali, não quero entrar no mérito ali para não gerar polêmica, mas uma coisa que eu percebi também quando eu fui ver, assim, os comentários a respeito dela, e eu vi também alguns vídeos e tudo, eu percebi que o povo evangélico, ele é muito imaturo ainda, né? Muito imaturo, principalmente nas suas colocações, né? Nas suas opiniões, sabe? Por exemplo, se você não concorda comigo em algum texto ou em alguma questão, então logo você já deixa de ser meu irmão. Sim. Né? Maior tem que ser o que nos une do que o que nos separa. Sim. E as pessoas que estão de fora, que veem isso, peraí, ali estão irmãos lutando contra irmãos, só porque você não gostou do estilo da pregação, que essa menina, ela é uma jovenzinha, né? Sim. Já bem uma pouca idade, e eu creio que ela é usada por Deus, creio, né? Agora, assim, não é perfeita, como também eu não sou perfeito, né? Eu gostei muito da fala do pastor Marcos Feliciano, que inclusive deu uns conselhos para ela, né? E elogiou o trabalho dela. Eu achei interessante, porque ela não está prestando um desserviço para a comunidade, está prestando um desserviço para a comunidade cristã quem detona. Sim. Né? Quem detona. Jesus, ele disse assim, quem é você que quer tirar o cisco no olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no teu? Né? E não existe aquele pastor perfeito. Se você olhar para a minha vida, você vai ver muitas imperfeições, né? Qualquer pessoa, a pessoa que você mais ama nesse mundo, ela vai ter defeitos. Você pode até defender, mas vai ter defeitos. Então, a gente precisa aprender a conviver com as pessoas em detrimento dos defeitos dela. Ah, pastor, mas ela esteve em tal lugar e não era para estar lá, ela falou isso, falou aquilo. Olha, o ser humano é passivo de erro. Agora, muita coisa que ela falou foi benéfico. Muitas almas se renderam aos pés de Jesus pela pregação dela, né? Então, as pessoas não contam o lado bom da coisa. Eu não sei se é espírito de inveja, ela está bombando lá e eu tenho que denegrir a imagem dela porque eu estou com inveja. Claro que ninguém vai falar isso, ninguém Sim. vai se expor dessa forma, né? Mas muitas vezes o que dá a entender é isso, né? Porque realmente ela está sendo um grande expoente ali, né? E a nossa obrigação, minha como pastor e já experiente nessa, né? Nessa caminhada cristã, é orar e cobrir essa jovem, cobri-la com oração para que ela continue falando a essa geração, porque eu, na minha idade, né, tenho mais dificuldade de alcançar essa geração de adolescentes do que ela. Ela está alcançando. Agora, ela precisa de uma retaguarda de oração e de orientação, como todos nós precisamos. Sim. Né? Até eu, já como pastor já há mais de 30 anos, preciso de orientação. Sim. Né? Que dirá uma jovem como aquela. Mas, bom, como é que fala? Nossa conversa aqui não é sobre ela, mas é só fazendo aqui um adendo, né? Para a gente não julgar, né? Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, né? Ore
Ore, tá vendo alguma coisa assim que não ficou legal dentro da sua ótica de ver as coisas? Ore, coloca ela na sua lista de oração e interceda. Acho que você vai estar prestando um grande serviço ao reino de Deus, vai estar ajudando essa moça, né, a cumprir o ministério dela. De repente é isso que está precisando, cobertura de oração, mais do que a gente criticando. Sim. Sim, né? Verdade, pastorzão. Mas, enfim, não que eu concorde plenamente com ela, mas eu vejo assim que houve muita, sabe, um levante como se a menina fosse do diabo. Acho que nem o satanista recebeu tanta pedrada espiritual, né? E assim, pastor, eu tenho assim um costume, né? Eu tenho pouco tempo de convertido, eu tenho uns 9 anos e pouco. Eu costumo observar o seguinte: quando tem algo que está despontando negativamente no meu caráter cristão, eu costumo muito recorrer à minha liderança, certo? Costumo muito recorrer à minha liderança, buscar muito essa lógica de quem está me liderando, quem está me conduzindo, como ovelha, né? Se eu estou desviando no meu caráter cristão, né? A quem eu devo buscar? Minha liderança. No caso dessa moça, eu acharia interessante assim, quem lidera ela, né? Quem está a pastoreando, né? Quem está tentando entregar esse discernimento de situações ou um caráter espiritual, quem está forjando essa estrutura espiritual nela para que ela possa entregar essas pregações ou para que possa no altar estar liberando palavras, de estar com ela. Fala bem assim, ó, minha querida, porque de fato a gente não pode chegar e gerar um ambiente de conflito, uma guerra interna. A igreja está se promover uma guerra interna. Exatamente. E isso para todo mundo ver na internet, né? Então, quem critica está fazendo mais mal do que ela. Sim, porque né? ela passou pelo processo de conversão também. Exato. Ela conheceu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E outra, e se ela tiver também vindo de um ambiente evangélico, qual para você ver a profundidade? Eu não sei a história dela. Eu não sei se os pais já eram cristãos, se ela veio de um ambiente evangélico, entendeu? Mas é justamente isso que está em voga. O direcionamento dela, de certa forma, vai começar a trabalhar essas questões com ela. Exatamente. Ela vai crescer, vai ter muito que aprender ainda. E muitos erros que possivelmente esteja cometendo, mais para frente ela vai rever. Isso aí vai amadurecer. Está no processo, né? E a gente tem que entender isso. Então, vamos continuar aqui. Amém. Está na minha resposta? Isso, nós vamos na quarta. Tá. Como podemos identificar, né, os falsos pastores dos verdadeiros? E aí que a gente entrou no caso dessa moça aí, né? E às vezes não é nem a questão de ser falso ou verdadeiro, mas é pastor mal orientado, não é mal intencionado, porque tem aqueles que são mal intencionados e tem aqueles que são mal orientados, tá? Então a gente tem que separar os dois. São bem intencionados, mas são mal orientados, né? E outros que são bem orientados, mas são mal intencionados. Então, bom, nos dias de hoje, onde é tudo muito relativo, tá? Não é muito fácil a gente identificar, né, os falsos pastores dos pastores verdadeiros, né? Mas também não é impossível, né? E aqui vai algumas dicas. A primeira delas é conhecer as Escrituras, né? Conheça as Escrituras. Jesus disse aos fariseus da sua época: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Tá? Então, esse é o ponto número 1. E, por outro lado, também, o apóstolo Paulo ele faz uma advertência interessante para Timóteo. E Timóteo era pastor de uma igreja naquela época lá. Né? E em 1 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação da sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade a doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, Dalmi, a primeira dica aí para a gente saber quem está, né, se um pastor está falando da parte de Deus ou não, é conhecer as Escrituras. Até um profeta, né? Até um profeta, porque Deus fala por sonhos? Fala. Deus fala por meio de profecias? Fala. Deus fala pela sua palavra? Fala. Agora, adivinha, qual é o meio que Deus prefere para falar conosco? Palavra. A palavra, né?
que é a palavra que vai ser o crivo. Se o seu sonho que você sonhou, né, vem de Deus ou não, a palavra vai testificar. Se a profecia que você ouviu tem base bíblica, está coerente com as Escrituras, então, né? Ou a pregação que você ouviu tem respaldo bíblico, tem base bíblica, né? Então, para você saber se tem base bíblica, você precisa conhecer a Bíblia, né? Senão, como é que você vai saber a base? Sim. Se você não tem base, você não vai saber, né? Segunda questão. Segundo ponto aqui para você identificar um falso obreiro. Procure mais informação desse obreiro, desse pastor ou desse influenciador, né? O máximo que você conseguir, sua formação teológica, sua linha ideológica, seus valores, família. Quanto mais informações você puder obter, melhor vai ser a sua avaliação, né, sobre esse pastor. Tá? Então é importante conhecer a pessoa a quem você está ouvindo. Às vezes ela pode falar muito bem, tudo bem, se ela tiver um bom discurso, é coerente com a palavra que ela prega, amém. Sim. Porque a palavra, até na boca de uma mula, faz efeito. Né? A palavra, até na boca de uma mula, faz efeito, surte efeito. Tá? Mas é bom a gente conhecer as pessoas e, sobretudo, conhecer a palavra para a gente poder apurar se o que ela está falando corresponde às Escrituras ou não. Terceiro ponto. Procure saber a opinião de outras pessoas sobre o que aquele pastor ou aquele influenciador falou. Isso em relação à internet, né? Os comentários ali, né? Porque geralmente a gente vê, olha, gostei, olha, não falou nada com nada, olha, ele é uma bênção, né? Então a gente vê e ouça, não precisa ouvir tudo, né? Para você, de repente, não ser um seguidor dele, caso não queira. Mas ouça um ou outro parte do discurso, do sermão dele e tal, e vê se você vê alguma coisa que destoa da forma como você entende as Escrituras. Sim. Ou entende o ser igreja, né? Então, isso é importante. Terceiro, veja alguns, né, de seus trabalhos, algumas das suas postagens, né, foi o que eu acabei de falando agora, mas só reforçando, para que você tenha também a sua própria opinião a respeito da pessoa, porque a gente copia muitas opiniões. Sim. Né? E uma coisa que eu parei de fazer, até porque apanhei muito sobre isso aí, tá todo mundo falando mal de fulano, aí eu pego e vou falar também sem saber, sem base. E esse todo mundo também não tem base, porque, vem cá, de quem que você ouviu? Eu vi de fulano, você viu? Aí você vai no fulano, né, que supostamente originou aquela maledicência, vem cá, como é que você soube que aconteceu isso, que o pastor fulano fez isso? Não, é porque me contaram. E o mais interessante, às vezes você é um cara tão embasado, você pega toda a sua bagagem, toda a sua base, joga fora para seguir a multidão, já percebeu? Né? Às vezes o cara tem um embasamento tão violento que ele fala o suficiente para não entrar, né, no pacote, e ele acaba entrando. Exatamente. Mas é que, Dalmi, a gente tem uma coisa que é chamada orgulho próprio. Sim. E dentro desse bojo do orgulho próprio está a nossa opinião própria. Se o que ele falou diverge da nossa opinião, a gente já é logo contra, mas de repente é a nossa opinião que está errada. Exatamente. Exatamente. Entendeu? E aí, amado, como é que vai ser? É por isso que é sempre oportuno, sempre bom. Você tem a sua convicção, você tem já o seu veredito final, você já sabe se ele é um impostor, se ele não é e tal. Tudo bem. Agora, no que vai ajudar você denunciando? Vai ajudar, vai contribuir para o reino de Deus? Quem sabe se você orar não seja melhor. Bem melhor. Né? Porque, de repente, por exemplo, tem algumas igrejas que não têm os mesmos costumes que nós temos, né? Sim. Que tem algumas restrições em relação a certas coisas, e não comungam com a gente, mas eu respeito todas elas. Sim. Respeito, porque o trabalho de julgar é de Deus, né? O único que pode julgar, o juiz de toda a terra é Deus. Né? Quem somos nós para julgar alguém? Porque no que o apóstolo Paulo diz, no que eu julgo meu irmão, porque a mim mesmo me condeno, porque eu pratico as mesmas coisas que ele, ou até piores. Né? Vamos supor, de repente um pastor ali, ele pode estar equivocado ou pregando uma coisa no calor de uma emoção e tal, e tal, mas de repente eu faço algo pior. Né? De repente eu até nem cometo esse pecado que ele está cometendo, mas eu cometo um pior, que ele não comete. É nisso que o apóstolo Paulo fala. Quando eu condeno uma pessoa, eu condeno a mim mesmo.
É por isso que Jesus também, ele manda a gente, olha, perdoa, gente, perdoa, porque com a medida com que você julgar as pessoas, você será julgado. Com a medida com que você medir as pessoas, você será medido. Então, é muito importante isso. Agora, nós temos que, sob a orientação do Espírito Santo, né, nos resguardar de ser instrumento de divulgação de notícias falsas ou de denegrir a imagem de outras pessoas, até que a gente nem conhece todo o contexto da história dela, né? Precisamos ter sabedoria para isso. E quarto ponto, veja, o quinto ponto, aliás, último ponto, né? Faça como os bereanos, né? Os judeus ali, os crentes de Bereia, que dos tempos ali do apóstolo Paulo, eles examinavam as escrituras dia a dia, né, para ver se o que o apóstolo Paulo dizia estava com inconformidade com as escrituras. Lá em Atos 17, 10 e 11, se lê assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha só, já naquele tempo, se eles examinavam as escrituras para ver se o apóstolo Paulo estava falando a verdade, é porque já existiam os falsos profetas, os falsos ensinadores, né? Senão não haveria necessidade. Então, naquela época, 2000 anos atrás, já tinha necessidade da gente de checar se o que estava sendo dito correspondia com a palavra ou não. E hoje, muito mais ainda, né? Então, sempre vai existir. Mas, enfim, tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar aí, Dalmi? Não, só para complementar, o mais interessante é porque o nosso discernimento, ele não foge à Bíblia, pastor. Não adianta tentarmos discernir algo sem embasamento, nós não temos essa competência, essa capacidade, né? Nós não temos essa capacidade. Agora, só que tem um porém aí. Sim. A Bíblia, ela pode ser manipulada. Exatamente. É aí que está o problema. Por exemplo, quando você tira um versículo fora do seu contexto, e aí você une a um outro versículo dentro de um outro contexto, e você forma uma narrativa. E muito se utiliza isso numa estratégia de acalento, de egocentrismo, uma forma eloquente para amaciar ego de pessoas. Isso, amaciar. Deus não quis dizer isso, Deus quis dizer aquilo e tal, né? Não, Deus, ele diz exatamente o que ele disse, né? E para a gente, quando tem um texto, o que ocorre, né, não poucas vezes, um texto, um versículo que ali para você não fez muito sentido, você não entendeu direito e tal, né? Tenta ler o contexto. Sim. Ele estando dentro do contexto, leia o capítulo todo, leia para quem foi escrito aquele livro, né? Por exemplo, o livro de Isaías, para quem foi escrito? Quem foi que escreveu? Foi Isaías, né? Inspirado por Deus, tal. Mas em que época que aquele livro foi escrito? Quando Isaías estava lendo ali, ou estava escrevendo, como é que se diz? A quem foi revelado o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos nenhuma beleza que havia que nos agradasse e tal. Então Isaías escreveu isso aí. E séculos depois nós vamos nos deparar com um eunuco, já depois da ressurreição de Jesus, um eunuco, ou oficial, o tesoureiro da rainha de Candace, lá da Etiópia, que estava na sua carruagem voltando de uma festa judaica, provavelmente ele era um judeu africano, né? Provavelmente descendente de Salomão, dizem aí os historiadores. E Jesus fala para Filipe, depois da ressurreição, Filipe, vai à rua, esqueci o nome da rua, que desce de Jerusalém a Gaza, e você vai se deparar com um homem lá. E Filipe foi lá e se deparou com esse eunuco. E o eunuco estava lendo essa passagem que eu citei, né? Isaías 53. E aí, o Filipe, então, ele pergunta para o eunuco, você compreende o que você está lendo? E o eunuco falou, olha, como é que eu posso compreender sem que ninguém me explique? Aí ele parou a carruagem, né? O Filipe entrou lá e começou a explicar as escrituras até chegar em Jesus. E aí o eunuco viu água ali, né? Falou, olha, tem água aqui.
O que é que impede que eu seja batizado? E o Filipe então falou, olha, se você crê de todo o coração, então não tem impedimento. Bora batizar. E batizou o eunuco. Né? Então, eunuco estava lendo um texto bíblico que ele não entendia. E aí Jesus falou para Filipe, Filipe, vai socorrer o cara lá, que ele tá se atrapalhando lá. Vai lá, né, dá uma luz ali para ele e tal, no entendimento. E Filipe foi lá e explicou direitinho, e o resultado, né? Ele entregou a vida dele para Jesus, foi batizado no mesmo dia e voltou para o seu povo e estabeleceu uma igreja lá na África. Né? Esse eunuco, que até hoje ninguém sabe o nome dele. Só se diz que é o eunuco. Né? Eunuco é os servos, né? Que é castrado, inclusive, né? Geralmente era castrado, cortado seus órgãos genitais ali para não ter filho, para não se envolver com as, com as mulheres lá, como é que fala? Do rei, as concubinas lá do rei, né? Então é isso, amados. As escrituras, elas precisam ser cada dia lida, cada dia estudada, e quanto mais a gente estiver consciente delas, entender, aprender, estudar as escrituras, menos nós vamos errar. Sim. E mais fácil será detectar aquilo que é realmente bíblico e aquilo que está sendo forçado, né? Forçado para poder encaixar. Tem alguns ditos populares que as pessoas pensam que está na Bíblia, quando não está, né? Fala assim, olha, isso não está na Bíblia, não. Né? Olha, diz a Bíblia, em boca fechada não entra mosquito. É uma passagem que é um dito popular interessante, né? Interessante, mas não está na Bíblia, né? E muitos outros textos que ganharam assim, uma boa projeção na sociedade, que é tão forte que as pessoas pensam que está na Bíblia, mas não está, né? Enfim, é isso. Amém. O que mais que nós temos aí? Conclusão, né? Concluindo, né? Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube e pelo rádio também, nós estamos vivendo na era digital, né? Para quem tem a minha idade, ou até um pouco menos, é difícil, é complicado, porque eu vivi uma época que não existia internet. Então, eu sinto saudades daquele tempo, né? Que nem microfone tinha nas igrejas. Pelo menos na minha não tinha. Uns 40 anos atrás, você ouvia a congregação cantando. Você não tinha ministério de louvor, tinha um regente. E o ministério de louvor era a igreja toda. Que saudade desse tempo, né? Hoje você tem lá o ministério de louvor, que você só ouve a voz dele, você não ouve a própria voz. Né? Mas, enfim, a gente está aqui para falar disso. Mas eu sou de uma época em que não existia internet. Não aqui no Brasil, né, Vitão? Então, eu vivi essa época e hoje, por comparação, vejo, né, que as coisas mudaram muito e algumas questões, Dalmi, você franco em dizer, eu tenho alguma resistência, né? Não é que eu sou obtuso assim, não, mas tem coisa que eu quero compreender. Vem cá, no que isso vai agregar, né? No que isso vai ajudar, vai me fortalecer, vai me edificar? Não, se não vai edificar, então não quero. Não, mas tá na moda, é moda usar isso e tal, é moda fazer dessa forma, tá? Eu não sigo moda. Eu sigo padrão. Né? E outra coisa, o mundo não pode ser padrão para nós. Nós é que temos que ser padrões, né? Sim. Para o mundo. O mundo é que tem que nos copiar e não nós copiarmos o mundo. Mas o que está acontecendo, via de regra, é isso, né? Qualquer dia a gente vai falar sobre isso, né? Com certeza. Um tema. Amém. Né? Ser modelo para o mundo. Bom, estamos então no final aqui dessa transmissão. Muito obrigado você que nos acompanhou então pelo